Olá, como você vai? Tudo bem? Bom revê-lo. A partir de agora, nós vamos começar uma nova disciplina, contabilidade gerencial. Isso mesmo. Então, entender como que essa ciência social ela pode ser utilizada como ferramenta para tomada de decisão. É esse o intuito principal da contabilidade, né? E essa aula especificamente, a gente vai abordar 3 tópicos desse tema. O tema, sempre lembrando a você que ele é dividido em 10 partes. Então, existem 10 aulas que você vai estar acompanhando e cada aula dessa vai estar abordando em volta de 2, 3 temas. A aula de hoje a gente vai cobrir os 3 temas iniciais e básicos, estruturais aí no que diz respeito à contabilidade gerencial. Legal? A gente vai falar das áreas de atuação, da importância da contabilidade gerencial e qual o papel do contador diante dessa disciplina, dessa atividade que ele desenvolve. Aqui na tela você vai ver que eu estou colocando aí uma questão interpretativa, uma metáfora onde nessa figura, dependendo do ângulo que você olhe a informação, pode ser que sua vista te engane e você veja 2 barras, 3 barras, 4 barras, enfim. A contabilidade gerencial ela também tem esse propósito, ou seja, ela permite ao leitor visões diferentes de um mesmo ambiente, de um mesmo cenário. A fotografia ela é crua, a informação contábil ela é produzida através dos lançamentos contábeis. Esses lançamentos contábeis são tabulados nos demonstrativos contábeis e eles ficam à disposição das partes interessadas no que diz respeito a analisá-los e tomar as decisões que melhor lhes convém. Pois é, mas a forma com que você analisa aquele número, aquela rubrica contábil, ela pode te permitir a interpretação de mais de um cenário. Fazendo então um paradoxo aí com essa fotografia, dependendo do ângulo, dependendo da fórmula que você utilize diante da aplicação de uma mesma base, o resultado ele vai ser diferente. E é isso que a contabilidade gerencial nos permite. Com a mesma informação, mas vista de ângulos diferentes, nos permite interpretar questões muitas das vezes duvidosas por parte da nossa interpretação. Legal? Para a gente ter uma segurança maior no que diz respeito a essas informações, eu estou trazendo aqui para vocês um cálculo simples, um cenário simples, onde eu estou te colocando a mesma informação, mas pedindo 2 questões diferentes. Vamos lembrar, então, do que significa rentabilidade e do que significa lucratividade. Olha só, o que você está vendo no slide? Uma empresa ela tem um patrimônio líquido de 68 mil e pouco, ela tem uma receita bruta de 128 mil e pouco e tem um lucro líquido de 3 mil e pouco. Ora, patrimônio líquido é o capital próprio da empresa, né? Dos sócios, dos cotistas, dos acionistas. A receita bruta é o que ele está produzindo de riqueza naquele determinado período e o lucro é o resultado final, já depurado as operações e as não operações. Vamos pegar essas 3 informações e vamos calcular 2 indicadores, o indicador de rentabilidade e o indicador de lucratividade. O primeiro indicador de rentabilidade ele vamos lembrar dele, é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. E o que ele mede, na verdade? Qual o objetivo desse indicador? O objetivo dele principal é justamente identificar o quão do capital investido dos sócios está sendo gerado lucro por parte da empresa. Os sócios aportam recursos e nas transações organizacionais essas transações produzem riqueza. Qual é a relação, então, desse aporte versus a produção de riqueza? Lucro líquido pelo patrimônio líquido. Eu tenho uma informação. E olha que interessante, a mesma informação, que é o lucro líquido, só que dessa vez, se eu divido pela receita bruta, e aqui vai uma observação, alguns autores consideram a lucratividade
ora pela receita bruta, ora pela receita líquida. Aqui eu estou trabalhando com a receita bruta como forma de chamar mais a sua atenção, até porque o indicador vai dar mais diferente ainda do que quando eu comparado com a rentabilidade. Então, como o intuito aqui é acadêmico, é interpretativo, eu estou usando a receita bruta. Mas você pode também efetuar o mesmo cálculo com a receita líquida, que também vai dar diferente da rentabilidade. E o que é a lucratividade? A lucratividade nada mais é de identificar a capacidade da empresa em produzir resultado, produzir lucro. Então, é o comparativo dos gastos, dos esforços que a empresa tem para gerar receita e a comparação desses gastos, desses esforços, desses custos, vamos dizer assim, e despesas, quando comparado com o que foi efetivamente faturado. Lucro líquido pela receita bruta. Vamos agora, então, aplicar essas duas fórmulas no exemplo que a gente está vendo. Estou colocando, então, que a rentabilidade, aplicando aqui a fórmula, ela vai apresentar uma fração, um percentual, de 5,38. Enquanto que a lucratividade, ela vai representar um percentual aqui de 2,86. Aí você fala, caramba, que diferença! A rentabilidade da lucratividade e olha que eu estou usando os mesmos vetores. No caso da lucratividade, quando a gente coloca 2,89 percentual, a gente traduzindo isso em 100, né, em valor constante, a gente pode chegar à conclusão que a cada R$ 2,89, a cada R$ 100 faturados, R$ 2,89 são gerados de lucro. Ao invés que a rentabilidade, a cada valor aportado, eu tenho um retorno aí de R$ 5,38. Caramba, as mesmas informações com olhares diferentes. Isso é muito importante para o mercado. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui, ainda em cima de rentabilidade e lucratividade, liquidez, uma posição aqui que eu obtive da própria B3, né, a nossa bolsa de valores, a nossa principal bolsa de valores, é uma posição de 2018. Mas você pode, como a título de exercício, pegar essa mesma posição das mesmas empresas e aplica essa posição para 2019. Os resultados de 2019 já foram gerados, né? Nós estamos aí já no meio de 2020, então você pode fazer um comparativo até 31/12/2018, isso que eu estou te produzindo, te apresentando, melhor dizendo, com 31/12/2019, esse exercício que você vai ter. Mas falando de 2018, observa que as empresas que apresentam na Bolsa de Valores a maior rentabilidade são diferentes das empresas que apresentam a maior liquidez. Mas como assim? Não necessariamente aquela que produz um retorno maior para o acionista é aquela que traz o maior lucro. Muitas das vezes esse lucro pode estar carregado de um volume muito grande de capital próprio ou vice-versa. Aí aqui na tela eu estou trazendo para vocês que os segmentos financeiro, através do Itaú, o segmento industrial, através da Ambev, o segmento de serviço, através da CVC, principalmente a CVC, que é uma posição anti-Covid, né, porque após Covid esses números mudaram significativamente, mas a maior empresa de 2018 em matéria de rentabilidade da Bolsa era a CVC. Quanto que a maior empresa de maior liquidez da Bolsa de Valores, olhando aqui no nosso gráfico, é a própria Petrobras. A Petrobras, em função do patrimônio líquido dela, em função dos resultados dela e da influência do capital próprio junto ao negócio, é natural que ela tenha um resultado de rentabilidade não satisfatório, mas a liquidez dela foi a melhor. Legal. Então a gente pode concluir o seguinte, que em contabilidade gerencial não basta só eu conhecer de contabilidade. É importante eu interpretar os demonstrativos contábeis à luz de outras ciências, à luz de outras percepções, à luz de outros olhos, para quando eu for emitir o meu diagnóstico daquela situação, eu ter uma segurança maior
no que diz respeito ao que eu estou vendo. Contabilidade gerencial, então, ela me exige naturalmente não só conhecer de contabilidade, mas também conhecer de finanças, de posição financeira, de liquidez, de rentabilidade, de capital de giro, por exemplo, para quando eu for aplicar esses indicadores, eu diagnosticar se aquele produto ou serviço ele é interessante ou não para mim a continuidade dele ou até mesmo a paralisação da prestação de serviço da produção. Eu preciso, então, identificar o comportamento dos custos de cada produto desse, de cada serviço desse. Muitas das vezes, quando eu junto todos os meus produtos, eu tenho uma posição satisfatória, mas será que individualmente, quando eu interpreto os custos variáveis de cada elemento, eles não estão sendo grandes ofensores da minha rentabilidade? Então eu preciso entender de contabilidade de custos. Eu preciso ter uma capacidade analítica, porque é através dessa capacidade analítica que eu vou julgar as informações compiladas naquilo que bem me convém, como eu já citei a vocês. Eu preciso entender de ciência econômica. Não basta eu analisar o cenário de forma individual. Se a gente for pegar a fotografia da CVC, que em 2018 era uma das empresas, é a empresa mais rentável da bolsa, hoje, em 2020, o cenário é bem diferente, porque ninguém mais está se utilizando dos serviços da CVC, muito pelo contrário, né? Então, hoje a CVC aí ela passa por uma dificuldade financeira muito grande. Eu preciso então entender esse cenário econômico para julgar o meu comportamento empresarial. Eu uso aqui uma metáfora muito interessante, porque se numa prova você tirou 2, por exemplo, uma nota horrível, né? Mas não na prova de contabilidade gerencial, essa vai ser 10 para todo mundo. Mas numa prova você tirou 2, mas a turma inteira tirou 0, você é o melhor aluno da turma. E a recíproca é verdadeira. Se numa prova você tira 9 e todo mundo tira 10, você é pior aluno da turma. Então o número 2 e o número 9 puro, ele te exige uma profundidade maior na interpretação comparativa ao mercado para julgar se é bom ou ruim. Isso a ciência econômica ela traz com muita propriedade. Você precisa ter o conhecimento de gestão, de administração, até para julgar ou não a continuidade daquele produto, o custo daquele produto, a margem de contribuição daquele produto, ou daquele serviço, no caso, né, diante dos negócios da empresa, do plano de negócios da empresa. Você precisa entender de estatística, matemática hoje é um elemento mais do que fundamental aí nas nossas vidas, e quem tem o conhecimento da matemática, da lógica, da estatística, compõe algoritmos de uma forma muito mais elaborada, e esses algoritmos nos permitem julgar de uma forma muito mais dinâmica, muito mais eficaz. O domínio da ciência estatística também é importante, e analisar o comportamento social. É fator crítico de sucesso também você identificar para onde que o mercado está indo, para onde que a sociedade está indo. Lembrando sempre que a contabilidade gerencial, a primeira palavra é contabilidade. E a contabilidade é uma ciência social. Você precisa entender do comportamento. Legal? Aí você pode me perguntar, surge a dúvida, né? O que é importante, então? Qual a importância da contabilidade gerencial nos negócios? E eu destaco para você a palavra autonomia, a palavra conexão e a palavra tomada de decisão. Quando a gente fala de autonomia, é você dentro do ambiente de controle contábil, você ter uma área destacada, e as médias e grandes empresas assim o fazem, uma área destacada onde ela não produz a informação, e sim ela interpreta as informações produzidas.
O débito e crédito, na verdade, ele produz a informação à luz dos documentos contábeis, e uma vez esses números produzidos, eles são interpretados de uma forma independente, sendo bonito ou não, tendo uma tendência de rentabilidade ou não, o número ele deve ser analisado, e essa independência ela se dá também através da contabilidade gerencial. Ela serve de conexão. Quando eu coloquei a palavra conexão, ela serve de conexão entre a lucratividade e as decisões, as ações tomadas pelos gestores. Será que os gestores estão tomando, dentro dos seus processos, dentro das suas decisões, decisões, determinações associadas aí a cumprir o que está estabelecido, a cumprir o plano de negócios da empresa? Isso, de certa forma, é a contabilidade gerencial que responde quando ela tabula os números e faz uma análise desses números, tanto do processo de produção, quanto do processo de rentabilidade e quanto do processo de projeção, que é um dos elementos também importantes. No que diz respeito à tomada de decisão, eu acho que a gente já esgotou nesses primeiros minutos o que significa, qual a importância aí a tomada de decisão. Ela vai permitir dar subsídios aí aos tomadores de decisão, aos gestores, aos administradores e até mesmo ao próprio mercado, para julgar o melhor caminho a ser seguido no que diz respeito aí às suas decisões. E aí vem a dúvida. Quando eu preparei essa aula, surgiu a dúvida. Como é que ela ajuda na tomada de decisão? Como é que ela, vamos traduzir um pouco mais isso, ajuda na tomada de decisão, mas aonde, como? Dando uma lupa, colocando uma lupa, melhor dizendo, né, colocando uma lupa, diagnosticando de uma forma mais detalhada o comportamento de cada produto, de cada serviço. Se esse produto, esse serviço, ele pode continuar num processo de produção interna ou pode até mesmo ser terceirizado. Ele serve de lupa para tomada de decisão, para diagnosticar se o processo de produção ele pode ser otimizado, ele pode ser melhorado diante aí dos gastos e dos custos inerentes, diretos e indiretos, associados a cada processo de produção. Então, a contabilidade gerencial, ela fraciona, ela fatia o processo em departamentos, produtivos e não produtivos, e julga a relação custo-retorno, né, investimento-retorno, aquele departamento que mais contribui para o negócio e aquele que menos contribui para o negócio, permitindo aos tomadores de decisão tomar a decisão se aquele departamento ele pode ser terceirizado, ele pode ser eliminado, reduzido, enfim, ou até mesmo potencializado, se aquele departamento é o departamento que mais produz riqueza para o negócio. Então, a tomada de decisão no que diz respeito a produto, no que diz respeito à departamentalização, a respeito de produtividade ou não. Qual é aquele produto que é mais eficaz, qual é aquele produto que é menos eficaz, para poder me permitir tomar a decisão, como eu falei. E as vantagens disso, né? Eu tomando decisão de uma forma mais certeira, qual é a vantagem que eu tenho? Tenho a vantagem, por exemplo, de me possibilitar desenhar cenários e simular questões no que diz respeito à relação tempo, quantidade produtiva de uma forma mais segura, olhando o mercado, olhando os players do mercado, olhando qual é a minha representatividade do mercado, me permite, através da contabilidade gerencial, tomar a decisão através de projeções de cenário. Eu ter um parâmetro, ela me permite também eu ter um parâmetro mais detalhado de informações financeiras, administrativas, operacionais de cada produto. Então a gente vai ver nas nossas próximas aulas essa relação, onde eu considero o produto
dentro de cada processo de produção, quanto que ele contribui, quanto que ele se relaciona dentro de cada processo associado à sua respectiva produção ou prestação de serviço. Isso também é uma vantagem da contabilidade gerencial. Ela me simplifica relatórios, porque se eu tenho um ambiente automatizado, eu consigo extrair real-time posições a respeito de rentabilidade, de venda. Isso é muito utilizado principalmente no varejo. Se a gente for no supermercado, na parte da manhã, a quantidade de caixas aberto, por exemplo, é diferente ao final do dia, porque geralmente no final do dia o volume de usuários de um supermercado é maior do que na primeira hora do dia. Já sabendo disso, abre-se mais caixas, registra-se um volume de autenticações em cada caixa numa quantidade maior, naturalmente, do que na parte da manhã. E esses registros que são real-time, eles permitem aos gestores ali daquele supermercado diagnosticar qual é o produto que tem mais saída, qual é o produto que tem menos saída. E na hora da promoção, da oferta, ele colocar aqueles que melhor lhe convém, aqueles que apresentam uma melhor margem de contribuição diante do horário, da relação receita, autenticação de caixa, usuário e preço de venda. Esses relatórios gerenciais gerados para a contabilidade gerencial são fundamentais nesse sentido. Simplifica a linguagem, né? Porque quando eu tenho uma análise mais elaborada, eu tenho a capacidade de simplificar a informação e dinamizar a minha tomada de decisão. E quem é que faz isso tudo? Quem faz isso tudo é o controller, é o contador gerencial, é a área de contabilidade gerencial. Aí eu não quero aqui rotular dentro de uma organização que exista um departamento, uma pessoa, mas certamente existe uma função responsável, um elemento, um grupo de profissionais responsáveis justamente por identificar, medir, diagnosticar, classificar as informações de acordo com a sua rentabilidade, a sua liquidez, a sua margem de contribuição. E isso, quem define é a International Federation of Accountants. É um organismo internacional, um órgão internacional de contadores, que ele meio que classifica a função de cada elemento da contabilidade diante das disciplinas. De que forma, então, é essa classificação? Como que esse profissional atua dentro da sua expertise para garantir tudo isso que a gente falou até agora? Se a gente for, então, identificar de uma forma direta, na avaliação dos estoques, no comportamento dos estoques, na calibragem adequada do ciclo operacional com o ciclo financeiro. É através da capacidade. Estoque, na verdade, para uma empresa de serviços, de produtos, na verdade, é algo fundamental, né? É dinheiro, que eu chamo de dinheiro na veia, né? Então, se eu tenho uma capacidade de equilibrar de uma forma harmoniosa o meu ciclo operacional com o meu ciclo financeiro, isso vai me permitir uma melhor performance. E essa melhor performance ela é julgada à luz do exercício da contabilidade gerencial. Análise de custo de produtos vendidos é um outro elemento importante, prático, que o contador gerencial exerce para julgar, então, a minha margem de contribuição de cada produto, de cada serviço. Eu preciso fazer uma análise da minha capacidade de receita versus custos, né? Custos no primeiro momento variáveis, depois no segundo momento os custos fixos. Então, esse papel quem exerce também é o elemento responsável pela contabilidade gerencial. Identificar financiamento de caixa. Quais são as fontes principais de financiamento de caixa? Aonde que eu mais me alavanco no que diz respeito ao caixa líquido da minha empresa? Então, eu identifico através dos meus serviços, dos meus produtos,
praticados, aquele que mais alavanca o meu ciclo de caixa, me permitindo aí uma melhor gestão dos meus financiamentos. Financiamento de captação, financiamento de empréstimo ao cliente. É a contabilidade gerencial que gera essa informação. E me permite também, na prática, gerir a minha política orçamentária. Ora, se eu olho o passado, interpreto o passado, meço o passado, eu tenho capacidade de fazer uma projeção no curto e no médio prazo. O longo prazo é mais complexo, né? Me exige aí conhecimento das mesmas áreas, mas de uma forma muito mais profunda, e onde pode exigir uma especialização por parte aí de fazer essas projeções no longo prazo. Mas eu garanto a vocês, no curto prazo e no médio prazo, é responsabilidade do contador gerencial realizar esses possíveis comportamentos. Se a gente então fosse resumir o que a gente está tratando como primeira aula, né, primeiro tema aí, cobrindo o que a gente se comprometeu a cumprir, eu diria que esse profissional, então, de contabilidade gerencial, ele define, é responsável por realizar a definição daqueles produtos, daqueles serviços, daqueles elementos, daqueles eventos econômicos que melhor facilitam a tomada de decisão da empresa, ele permite a previsão de orçamento, ele permite a interpretação do acúmulo de riqueza, ele permite a divulgação, a comunicação através de informes, de relatórios aqui de forma interna, né? O que é produzido pela contabilidade gerencial, ela não é divulgado ao mercado. Isso é importante. A divulgação ao mercado se dá através dos demonstrativos contábeis, aqueles oficiais. Aqui a gente está falando de relatórios produzidos, mas produzidos de forma interna para a tomada de decisão e facilitar essa decisão. E, por último, o controle, permitindo à empresa o melhor controle. A informação na mão te permite julgar melhor os seus contextos. Dessa forma, então, eu vejo que a gente cobriu a área de atuação, a importância e o papel aí do contador gerencial diante de um ambiente organizacional. Legal? Eu espero que eu tenha contribuído. Não deixe de olhar as próximas aulas. Um abraço, tudo de bom. Tchau.